experiência que nós esperamos ter o apoio dos nossos amigos da Espanha. Também voltamos a investir no nosso bem mais precioso, o capital humano. Teremos uma estratégia nacional para a indústria do conhecimento. Vamos trazer a indústria brasileira para o século XXI com apoio à inovação, à cooperação público-privada, ao acesso e financiamento com custos adequados. Essas medidas são para fazer com que a nossa economia seja bem mais competitiva. Mas a competitividade que almejamos não é um fim em si mesmo, é um meio para aumentar a qualidade de vida da população. A competitividade que queremos não pode resultar na redução da renda dos trabalhadores, na diminuição do emprego formal, na restrição da liberdade dos trabalhadores ou do desmonte das políticas públicas. Queremos reproduzir nos setores secundários e terciários da nossa economia a exitosa experiência que fez do Brasil uma potência agropecuária, produtora de alimentos e de agroenergia, agregando às condições naturais do país a eficiência do trabalho, da ciência e da tecnologia e de políticas públicas eficazes. A maior competitividade da economia brasileira envolve nossa firme decisão de investir no desenvolvimento científico e tecnológico e no fortalecimento da capacidade de inovação de nossas empresas. Todas essas medidas domésticas são complementadas por ações do fortalecimento do nosso comércio exterior, com a ampliação de mercados e iniciativas nos organismos multilaterais, a fim de deter a marcha insensata do protecionismo no mundo. O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia e esperamos ter boas notícias ainda este ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equilibrado e que contribua para a reindustrialização do Brasil. A feliz coincidência de que ambos, Brasil e Espanha, presidirão nossas reuniões aduaneiras no segundo semestre desse ano, permitirá avanços substantivos para a conclusão do acordo. Eu acho que a Espanha, na presidência da União Europeia, poderá ajudar muito na conclusão desse acordo, que eu imaginava que ia ser feito no meu primeiro ano de mandato, em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, e esse acordo não foi feito. Eu espero que a gente consiga fazê-lo agora. Estamos forjando, assim, um futuro cada vez mais indissociável e próprio para milhões de brasileiros e espanhóis, um futuro de crescimento e inclusão. Bem, eu queria aproveitar essa oportunidade, antes de falar muito obrigado, para dizer uma coisa à nossa querida ministra. Quando eu deixei a presidência da República em 2010, eu lembro que a Telefônica tinha me convidado para um debate em Londres. Eu lembro que, naquela época, só se falava do crescimento econômico da China. E eu tentei mostrar para os empresários que a China poderia estar crescendo muito, mas eu duvidava que algum país tivesse a quantidade de obras simultâneas que o Brasil tinha naquela época. E eu disse que nós estávamos concluindo 3 das principais hidrelétricas do planeta Terra. Eu disse que a gente estava concluindo 12 estádios de futebol para a Copa do Mundo. Eu disse que a gente estava fazendo 1.007 quilômetros de ferrovia. E eu disse que a gente estava fazendo 20 mil quilômetros de cabos para energia elétrica. E eu disse isso com orgulho de quem tinha assumido um compromisso de construir 4 milhões de residências, que foi o maior plano de residência já feito na história do meu país.
E quando nós criamos o PAC, que era a Política de Desenvolvimento do Brasil, foi o momento mais excepcional na construção de infraestrutura que o Brasil viveu. E eu brincava com a Angela Merkel que ela se preparasse, porque o Brasil já estava na sexta economia do mundo, que a gente poderia pegar, sabe, chegar à quinta ou à quarta economia. Lamentavelmente, houve um retrocesso no Brasil. Lamentavelmente, hoje o Brasil é a 12ª economia ou a 13ª. Lamentavelmente, o Brasil se afastou do mundo. O Brasil era um grande protagonista internacional. É com muita tristeza que eu volto à Espanha em 2023 e fico sabendo que eu fui o último presidente a vir aqui, sabe? E que em toda a Europa nós estamos há 6 anos sem visitar nenhum país. Durante 6 anos, quase nenhum governante do planeta Terra visitou o Brasil. Durante 6 anos, nós vivemos uma época do negacionismo, a ponto de termos um governo que não acreditava na vacina, que não acreditava na ciência, que não acreditava na Organização Mundial da Saúde e que produzia remédios que não prestavam para combater o Covid. Eu nunca imaginei que a gente pudesse ter um retrocesso que a humanidade está tendo, porque a humanidade está virando vítima de algoritmos, está virando vítima da inteligência artificial, está virando vítima do fake news. Ou seja, é impressionante como a sociedade está sendo induzida pela quantidade de mentiras que são colocadas todo santo dia na cabeça das pessoas. Eu jamais imaginei que a humanidade fosse ficar tão individualizada como ela está agora. Eu sempre achei que a humanidade nasceu para viver em comunidade, para viver em fraternidade, para viver em solidariedade, para compartilhar as coisas que a gente era capaz de produzir. E, de repente, eu me vejo diante de uma humanidade com muitas complicações, em quase todos os países do mundo, resultando, inclusive, numa guerra insana, que é a guerra da Rússia e da Ucrânia. Uma guerra que eu compreendo perfeitamente bem, como é que os meus amigos europeus veem a guerra. Uma guerra que jamais poderia ter acontecido, porque não pode se aceitar que um país invada a integridade territorial de outro país. Mas uma guerra que também não tem ninguém falando em paz. E, às vezes, eu fico me perguntando até quando essa guerra vai durar. Porque se ninguém quiser construir a paz, ou seja, e os dois lados, o que invadiu está reticente e o invadido também tem sua razão de estar reticente, eu fico me perguntando quem é que vai tentar resolver essa situação. Eu estive conversando com Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, estive conversando por telefone com o Macron. Pretendo, possivelmente, essa semana que vem, marcar um encontro com o Macron. Conversei com o presidente Biden, conversei com o Xi Jinping, na tentativa de construir um movimento que traga a paz de volta aqui na nossa querida Europa, para que a gente não fique sonhando toda noite com a possibilidade de uma terceira guerra mundial ou até do uso de bomba nuclear. O que pode evitar isso é a sensatez da gente tentar encontrar um denominador comum para chegar à paz. E eu estou convencido, primeira-ministra, estou convencida, ministra, que nós vamos chegar. Amanhã eu vou conversar com o presidente Pedro Sánchez sobre esse assunto. O Brasil está empenhado na tentativa de arrumar parceiros para que a gente possa trazer a paz, para que a Ucrânia possa ficar com o seu território, para que o Rússia fique, sabe, com a Rússia, mas para que o mundo não sofra a falta de alimento, para que o mundo não sofra a falta de fertilizante e para que o mundo volte a prosperar para gerar os empregos que a humanidade precisa. A Espanha para o Brasil é muito especial. Eu aqui tenho uma relação histórica muito forte com Felipe González,
tive uma relação excepcional com o presidente Aznar, tive uma relação extraordinária com o presidente Zapatero e agora começa uma relação que eu espero que seja extraordinária com o ministro Pedro Sanches. Ou seja, para um presidente da República, não importa a ideologia do presidente, o que importa é o respeito da relação entre os Estados, porque todos nós queremos construir o bem para o nosso povo. A relação do Brasil com a Espanha me parece que está chegando por volta de 10 bilhões de dólares. É maior do que com a França, é maior do que com a Itália, é maior do que muitos países, mas é pouco diante do que a Espanha pode fazer no Brasil e do que o Brasil pode fazer na Espanha. Os empresários brasileiros precisam aprender a investir fora também, a investir em outros continentes para se transformar em empresas multinacionais e não ficar apenas sendo empresas nacionais. E nós queremos atrair o capital, produtivo espanhol para o Brasil. Eu, durante muito tempo, tinha a noção de que a Espanha era o terceiro investidor externo no Brasil. Só perdia, às vezes era o quarto, porque às vezes tinha a Alemanha que investia um pouco mais. E eu quero voltar a ter a Espanha investindo no Brasil. O que é que nós podemos oferecer à Espanha? Primeiro, o mercado. Segundo, o projeto. Terceiro, aquilo que todo empresário precisa e todo governo precisa. Primeiro, credibilidade do governo com relação aos investidores externos. Segundo, estabilidade política, econômica e social dentro do país. E terceiro, previsibilidade para que ninguém seja pego de surpresa. Nós estaremos, no mês de maio, apresentando um projeto de infraestrutura, porque se no governo anterior do Brasil não houve nenhuma visita à Espanha, também não houve nenhuma reunião com os entes federados, nem com governadores, nem com prefeitos. Eu, em 3 meses, já fiz 3 reuniões com governadores, pedindo para que cada governador apresente os 3 projetos mais importantes para os seus estados, e com esses projetos nós vamos sair internamente e vamos sair ao mundo, oferecendo oportunidade de investimento no Brasil. É assim que a gente vai fazer com que o Brasil volte a gerar emprego. É assim que a gente vai fazer com que o Brasil reduza a taxa de juros, porque é impossível fazer investimento com a taxa de juros a 3,75. É impossível. Eu espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato, para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado. O dado concreto é que eu voltei a governar o Brasil com um único objetivo. É uma obsessão recuperar a credibilidade do Brasil diante do mundo, recuperar o processo democrático do Brasil e fazer com que o Brasil volte a ser protagonista, sobretudo na questão climática. O Brasil sabe a importância que ele tem, o Brasil sabe o potencial que nós temos. Em qualquer forma de energia limpa, todo mundo sabe que o Brasil tem um potencial extraordinário e nós vamos utilizar esse potencial para tentar melhorar não só a capacidade produtiva do país, mas melhorar a vida do povo brasileiro, porque ainda nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Os espanhóis se lembram que, em 2012, a ONU anunciou o Brasil fora do mapa da fome. Em 2012. Pois, em 2023, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. A única explicação é a irresponsabilidade, porque o Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo, é o primeiro produtor de proteína animal do planeta. Não tem sentido um país como o Brasil ter fome. A única coisa que eu posso dizer é que é falta de responsabilidade. E eu tenho 1.350 dias, agora um pouco menos, para provar. Para provar que o Brasil vai voltar a ser protagonista internacional, não só na questão climática, mas na questão do crescimento econômico e na perspectiva de construção da paz na guerra da Ucrânia
com a Rússia, da guerra da Rússia com a Ucrânia. E, por último, eu tenho uma obsessão na minha vida. Eu trabalhei 27 anos dentro de uma fábrica. E eu acho que não existe nada mais honrado para um homem ou para uma mulher ter um emprego e, por esse emprego, levar comida para sua família todo santo dia. E essa é a minha obsessão. A economia brasileira voltar a crescer, gerar emprego, produzir energia limpa e manter uma relação extraordinária com todos os países do mundo, porque o Brasil não tem contencioso internacional. A única coisa que o Brasil tem é vontade de se transformar num país grande economicamente, desenvolvido, que tem uma renda melhor para os trabalhadores brasileiros, e é por isso que nós viemos conversar com os sindicatos espanhóis, porque nós temos uma relação de amizade desde 1980. E possivelmente eu seja o único presidente de todos os países do mundo, que todo país que eu viajo, eu faço questão de encontrar, não só com o governo, mas eu quero encontrar com os empresários e quero encontrar com os trabalhadores. Porque se enganam aqueles que governam achando que o sindicato tem que ser fraco. A democracia só será forte se a relação entre o trabalho e capital for cordial, for uma relação produtiva e uma relação harmônica entre as duas partes. Senão, se o sindicato de trabalhadores forem fracos, a democracia também é fraca. E, por isso, eu recebi os dirigentes sindicais hoje, com muito prazer, e amanhã me parece que eles vão participar do evento que eu vou ter, não sei se com o rei ou com o presidente. De qualquer forma, eu quero que vocês, empresários, saibam, o Brasil voltou. E voltou para brilhar nesse mundo maluco de incerteza que nós estamos vivendo. Um abraço, obrigado pela atenção de vocês. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente. El encuentro ha concluido. Les invitamos a acompañarnos a un vino español que se ofrecerá a continuación. Muchas gracias a todos.